Bem, boa noite a todos e todas. Vamos dar início então a mais uma edição do projeto de extensão Boteco da Filosofia, a primeira edição de 2015. Esse projeto é um projeto do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas, cujo objetivo é ampliar a discussão sobre temas com interesse eminentemente sociais, e que hoje não deixa de ser um tema polêmico, um tema cujo interesse é de todos nós. Nós temos aqui nossos convidados de hoje, que eu vou apresentar agora, a Ediane Oliveira, representante da Maria Bonita Comunicações, acho que todos vocês conhecem também, Marcelo Granada, da Rádio Com, Patrícia da Cunha, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFPEL, Patrícia, e o Paulo Gastão Neto, que é representante da Rádio Universidade Católica de Pelotas. Acho que talvez vocês também conheçam, ou pelo menos já acompanharam os seus programas. Eu gostaria, antes de passar a palavra aos debatedores, sobre o tema de hoje, então, que é a democratização da mídia, ou da regulação, ou regulamentação da mídia, eu gostaria de agradecer ao Bar do Zé pelo espaço, Gostaria de agradecer também a Rádio Com, que geralmente nos recebe para divulgar as nossas edições deste evento. Queria agradecer também aos colegas de departamento que estão aqui, aos nossos alunos, especialmente também a todos aqueles que costumam participar de todas as edições desse evento. Nós estamos então agora já no terceiro ano já deste projeto. Agradecer também àqueles que divulgam as nossas chamadas nas redes sociais, que é muito importante. A gente, cada vez que lança um cartaz, a gente já vê muito rápido, todo mundo curtindo e compartilhando. Agradecemos a todos por isso também. E agradeço a presença de todos vocês. Espero que o debate de hoje seja bastante produtivo, para que a gente possa, então, avançar na discussão sobre a democratização da mídia. Então, sem mais delongas, eu vou passar então a palavra ao Paulo Gastão Neto, representante da Rádio da Universidade Católica de Pelotas. Boa noite a todos, boa noite aos organizadores do evento, e agradecer pelo convite. Eu, como já disse, nosso anfitrião, eu sou repórter da Rádio da Universidade Católica de Pelotas há 26 anos, trabalho lá, tenho uma larga experiência no jornalismo, sempre faço questão de dizer que eu sou radialista, de formação e de profissão. Eu trabalho no rádio exatamente há 26 anos, desde a queda do Muro de Berlim, quando nós fizemos a primeira cobertura, eu no estúdio e dois colegas que estavam na Alemanha, e ali a gente começou a perceber as mudanças que o mundo ia passar, e entramos num debate que não se esgota nunca. Aqui no Rio Grande do Sul todo mundo sabe que debate é com gaúcho, então a gente tem N temas. Eu trouxe para a gente começar, um resultado de uma pesquisa que a gente divulgou hoje, inclusive na Rádio Universidade, lá no programa 13 Horas. É uma pesquisa sobre credibilidade da mídia, feita aqui em Pelotas, pelo Observatório Pelotas, Núcleo de Observação Social. O responsável pelo projeto é um cientista político, Clóvis Veronese, que conheço. Não é uma pesquisa super abrangente, mas ela tem uma metodologia muito confiável. Ela foi do tipo quantitativo, por amostragem, teve toda a regulamentação necessária para uma pesquisa, baseado nos dados do IBGE. E eu só trouxe dois quadrinhos para a gente começar esse debate, para a gente ver como na mídia nós estamos em desvantagem. Na tabela 2, a pergunta é:
absolutamente enfática. Com relação ao comportamento da grande imprensa, televisão e jornais, na cobertura dos fatos relacionados à corrupção, você considera que a imprensa é imparcial, neutra? 28% disseram que ela é imparcial. A imprensa é parcial, tendenciosa? 66% disseram que ela é tendenciosa. Não souberam e não responderam, 2,3%. Então essa é a imagem que o pelotense hoje, em pequeno espectro, está tendo, não sei se do país não está muito semelhante. E vinculada à primeira questão, sendo parcial, a imprensa atua com o objetivo de prejudicar o governo atual? 32,9% disseram que a mídia quer prejudicar o governo atual. E ajudar, 31%. E numa outra questão, sendo parcial, a imprensa atua com o objetivo de prejudicar a Petrobras? 32%. Ajudar a Petrobras? 26%. E não souberam, 46%. Isso aí dá uma ideia, um pouco, o que está se pensando na mídia hoje. Essa pesquisa foi feita dia 3 a 6 de março, há uma semana atrás. Então, a gente está, eu acho, na minha opinião, nós, comunicadores, um pouco em descrédito. Eu não vou falar por mim, absolutamente, né, mas nós vamos falar na mídia num contexto nacional, num contexto global, a grande imprensa, né, e de arrasto os médios meios e os pequenos meios. E a democratização da mídia, deixa eu ficar em pé mais à vontade, eu trouxe um pequeno relatório para a gente iniciar o debate. Nós vamos pensar sobre a questão de democratização, que é diferente da regulamentação, pensar os atores que fazem parte dessa proposta de democratização. E vamos chamar então o mundo da mídia. Vamos começar pelas agências de publicidade. As agências de publicidade são a favor da democratização? As grandes agências, na minha opinião, não. Elas têm um status quo hoje absolutamente confortável, tá, com o referencial que elas dividem em 3 eixos, na minha opinião. Primeiro, a audiência da Rede Globo é o referencial básico das grandes agências nacionais. Em segundo lugar, Ibope. E em terceiro, né, é um código chamado BV, Bonificação de Valor, que, né, quanto mais as agências produzem em direção à TV aberta, mais elas ganham em bonificação, não em recursos financeiros no primeiro momento, mas em espaço nas redes abertas, que elas, ao apropriarem-se desses espaços, desses minutos, que viram centenas de minutos, elas faturam, né, para outros clientes, e elas aumentam o seu faturamento. Mudar isso, na minha concepção, é absolutamente, hoje, inviável. Nós não temos esse poder hoje de chegar nas grandes agências e alterar esse status quo financeiro. Os faturamentos são absolutamente expressivos, né? O bolo publicitário brasileiro em 2014 fechou em 20 bilhões de reais e dificilmente a gente conseguiria alterar esse status quo. Pois bem, as agências, como, digamos, item desse processo de democratização, se interessariam? Não. Outro agente, outro personagem, outra figura desse mundo democrático que quisesse estabelecer? A TV aberta. A TV aberta se interessa por essa democratização? Hoje também não. E quando se fala em TV aberta, né, isso eu digo não, em minha opinião. Nós fomos chamados aqui para fazer um debate, né? A minha opinião é que a TV aberta, capitalizada pela Globo, com 68% da audiência nacional, bolo, né, detém 68% do bolo publicitário, e desses 68%, em termos de recurso, ela abocanha 80%. Os outros 20% fica para Rede TV, para Band, para Cultura, para Record, para SBT.
E aí, nós vamos entrar em outra esfera. Quando se fala em TV aberta, temos Globo. Aí nós vamos para o bolo publicitário para 8,9% para os jornais. Temos Globo. Vamos para 5,3% TV paga. Temos Globo. 4% para as revistas. Temos Globo. 4% para o rádio. Temos Globo. 0,38% para guias e 0,30% para cinema. Temos Globo. Então, a TV aberta vai querer mudar esse panorama? Também não. Então, nós temos já dois agentes importantes, no meu entender, que não vão querer alterar a questão, tá, que o país vive hoje. Vamos partir para mais um elemento. E percebam que a Constituição brasileira, lá de 88, está ainda aguardando regulamentação dos oligopólios, dos monopólios. Tem artigos ainda que não são regulamentados. Isso que é proibido o monopólio e o oligopólio no Brasil. Outra questão diretamente relacionada e que está na Constituição, é o cruzamento de meios. Ora, se a Globo fatura na TV aberta, na TV a cabo, no jornal, no rádio, na revista, o cruzamento de meios vai ser proibido? Como é que nós vamos regulamentar esse cruzamento de meios? Em alguns países já não é mais. Nos Estados Unidos já está regulamentado há muito tempo. Quem tem TV, a maior rede do mundo é a ABC News. Ela não tem jornal e não tem revista. Então, nós vamos ter que mexer com isso. Como é que nós vamos propor essa mudança? Quem está querendo mexer com isso? Alguns pequenos blogueiros, jornalistas independentes, tem site. Eu conto um exemplo aqui, eu trabalhei 22 anos no futebol, eu tinha um site chamado Futebol de Pelotas, tinha 2.000 acessos por dia, e foi hackeado, foi tirado do ar, eu tive a quem recorrer, não tinha como fazer nenhum recurso e nem restabelecer o meu site. Então os pequenos talvez queiram buscar essa democratização. Mas aí vamos para mais um elemento. Ao governo interessa a democratização da mídia. O Franklin Martins tentou levantar esse assunto e foi absolutamente tirado do seu papel que ele desempenhava pelo tsunami, esse que eu comecei a relatar. Não teve condições estruturais para ir adiante. Alguns setores do segundo e terceiro escalão do governo estão com um discurso assim bem afinado, que diz o seguinte: a Constituição defende a liberdade de imprensa, respeita os princípios de privacidade, da honra, da inviolabilidade do lar, do equilíbrio, veda as campanhas de difamação. Os meus setores dizem que as cotas regionais estão privilegiadas, as cotas de produção independente estão privilegiadas na Constituição, a não permissão dos oligopólios, tudo está na Constituição. Estão certos, só que carecem de regulamentação. Estão dizendo algo errado, esses setores? Não estão dizendo. Está lá na Constituição, é só lá, olhar. Outro tsunami. Agora, outro ponto. Então, ao governo interessa nesse momento? Penso que não. A nós, radialistas, jornalistas, interessa? Nós somos leais à sociedade que nos ouve ou somos leais aos nossos patrões? Eu sou taxativo, nós somos leais aos patrões. Os radialistas, os jornalistas são leais aos patrões hoje, pela estabilidade de emprego, pela necessidade. Não é outra. Quem está dizendo que vai fazer diferente, que vai publicar, que vai editar algo que vá de encontro ao interesse do seu meio, ele vai sofrer sanção interna, não tem dúvida disso. Sei bem como é que funciona. Então, a nós é muito difícil levantar essa bandeira. Tem o anunciante, tem o veículo, entram as famosas normas de regulamentação de conteúdo, que você é obrigado a seguir. Então, as agências reguladoras da comunicação, aliás, a agência reguladora, quando se falar nisso, a minha opinião é que a agência reguladora que se formar para tentar regular a mídia, que se faça com a sociedade civil e os meios, sem interferência do governo. O governo não precisa interferir no conteúdo, na mídia, na regulamentação de reciprocidade entre agências e emissoras.
Então, quando você for falar em regulamentação, que é diferente da democratização, a minha opinião é que a gente tem que fazer através do Conselho Nacional de Comunicação, do Fórum de Comunicação, e aí, partidos de federações, nossa, sociedade civil, profissionais da imprensa, não sei se todos aqui são de jornalismo, talvez muitos são, tem que passar principalmente por deliberações daqueles que estão vivendo. Acho que o governo fica um pouco de fora, até para poder dar mais credibilidade e não se levantar aquela questão que cada vez que se tentou falar nisso, que se falava em censura, vamos voltar a ter censura. Não era essa a proposta, nunca foi. E sempre se tentou desvirtuar as grandes massas, as grandes redes, direcionando para a massa que queria voltar à censura. Não era esse o alvo do debate. O Conselho Nacional de Comunicação foi taxativo. Aí a BERT veio com uma normativa dizendo que não, já existe democracia, nós temos mais de 547 redes de televisão no Brasil, espalhadas pelo Brasil todo. Balela, a maioria são afiliadas da Rede Globo, a gente sabe disso, que a maioria de 98% do território nacional. Então, a regulamentação, a democratização é uma coisa, a regulamentação, do meu entender, é outra. E aí eu acho que tem que ser feito pela sociedade civil. Então, a gente, como profissional, também tem essa vinculação que é um pouco muito ruim para nós, profissionais. Essa vinculação com ao dono do meio. Então, eu dou um exemplo bem claro, né? Nós na Universidade Católica temos uma linha de atuação, que às vezes não podemos dizer certas coisas, não podemos falar certas coisas, e tem que se respeitar. Tá? Talvez esteja errado o nosso editor, né? O nosso pode ir. Então, eu acho que o assunto é vasto, né? Instigante, acho que já teve um pico maior, agora deu uma arrefecida. Acho que o Brasil está atrasado em termos dessa regulamentação da mídia. A legislação brasileira ainda é lá atrás do tempo. A gente está com a Constituição, como eu disse, nos artigos 220, 221, lá de 88, sem regulamentar, que impede monopólio, que impede oligopólio, que assume a preferência na produção e programação das emissões de rádio e televisão, as finalidades educativas, artísticas, culturais, informativas. Então, uma série de itens que faltam ainda ser regulamentados. Então, esse roteiro eu segui para a gente, mais ou menos, dar início a esse debate, em que eu percebo que os agentes todos estão engessados para dar um start, para se começar a efetivamente fazer uma democratização, e depois, num outro passo, uma regulamentação. A gente tem um longo caminho a trilhar e hoje o ambiente do país não está propício para isso, não é o tema central que o país está vivendo, e a gente, infelizmente, mesmo que a proposta seja super interessante aqui do nosso debate, ainda a gente vai ter que instigar muito a sociedade, porque a luta é absolutamente desigual. Tá? Quando se tem, do outro lado, uma superpotência que vai manipulando da maneira que ela quiser a cabeça de quase 100% do Brasil. Obrigado. Então, boa noite a todos e todas. Eu sou a Ediane. Alguns me conhecem, aliás, acho que muitos me conhecem aqui como Didi. Eu sou jornalista por formação, vivo da mídia alternativa desde que comecei a estudar jornalismo, sou uma militante pela democratização da mídia. Fui militante por 7 anos da Rádio Com, que eu não teria como deixar de citar, que para mim foi a minha maior escola de compreender a importância da minha profissão e a importância desse tema, que ainda que não esteja em pauta, é um tema fundamental para a gente pensar na democracia do nosso país. E hoje eu trabalho também com comunicação sindical, social e cultural, através da Maria Bonita Comunicação. Um dos motivos pelo qual eu estou aqui é porque eu faço parte também do Fórum Municipal pela Democratização da Comunicação, junto com o Marcelo, que daqui a pouco vai falar. Nós somos linkados ao Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que já está fazendo essa discussão há muitos anos aqui no Brasil, buscando negociar com o governo, buscando conscientizar a população a respeito desse tema, que é um tema que diz respeito à democracia política do nosso país. A gente não pode entender a comunicação apenas como um setor
inofensivo da nossa política, mas entender que ele faz parte da nossa opinião pública, que ele dita muito o que está acontecendo nesse momento no nosso país. Esse tema, na verdade, ele surgiu muito em alta a partir das manifestações de junho. Depois ele deu uma parada, ele teve na pauta das ruas em junho, muitas pessoas levantaram a bandeira em prol da democratização da comunicação, por compreender que a gente vive uma realidade dura no nosso país, em que em média 7 famílias elas fazem parte de um poder muito grande que é a comunicação no Brasil. Elas fazem parte de oligopólios, tendo nas suas mãos a questão da internet, a questão da TV, a questão das rádios e a questão do jornalismo impresso. Então, eu acho que o Gastal já deu esse início, né, da gente saber que isso é uma realidade muito dura no nosso país, de que de fato a gente vive sim um momento em que a gente passou pela ditadura militar, a gente avançou nos direitos civis, a gente avançou em alguns direitos humanos, mas a gente ainda não avançou na democratização da comunicação. É como se a gente tivesse avançado em várias questões e a comunicação tivesse estagnado, porque a gente até hoje, desde o período da ditadura militar, a gente continua tendo ainda os mesmos donos da comunicação no Brasil. E o nosso país é um dos países mais atrasados no que diz respeito a esse avanço, né? Então, a partir do momento que a gente compreende isso, e a gente compreende que está na Constituição, que a busca pela democratização da mídia, ainda que seja utópica, ainda que seja extremamente difícil, ela faz parte de um direito que é nosso. Todo ser humano ele tem direito à comunicação. A partir do momento que a gente entende isso, e entende que a comunicação ela também é um serviço público e ela não pode ser um serviço privado, ela não pode estar nas mãos de poucas famílias de um país que é absolutamente diverso, de um país que é absolutamente multicultural, de um país repleto de minorias que não consegue ter a sua representação na grande mídia. A gente compreende que ainda que esse tema não esteja em pauta nesse momento, ele é fundamental para a gente pensar. Ele é fundamental para a gente ir às ruas, ele é fundamental para a gente seguir acreditando, ainda que o sistema nos coloque como uma situação, além de desigual, quase que impossível, muito utópica. Mas é isso que faz alguns jornalistas seguirem buscando fazer com que o seu trabalho seja um pouco mais social, e a gente compreender que esse projeto, que é um projeto que já está em discussão aqui no nosso país, ele tem a necessidade e a urgência de ser aprovado, né? Então eu queria dar só um panorama básico assim, de como que está essa discussão aqui no Brasil. O tema da democratização da mídia, eu gosto de falar democratização mais do que regulamentação, ainda compreendendo que são termos diferentes e que se mostram diferentes, mas a gente regulamentando a mídia a gente consegue uma democratização maior. Esse tema ele surgiu a partir dos movimentos sociais, por não se sentirem representados através do noticiário. Tanto movimentos sindicais como movimentos sociais tiveram uma organização muito forte a partir dos anos 2000 e fundaram o Fórum pela Democratização da Comunicação, que é um fórum nacional que representa aí todo o nosso Brasil, com entidades que relacionam tanto jornalistas independentes como também movimentos sociais e sindicais. Qual é a busca por tudo isso, né? Esse projeto ele visa regulamentar concessões públicas de rádio e TV. Isso não tem a ver com o jornal impresso, infelizmente, né? Hoje em dia a gente sabe que, por exemplo, revistas como a Veja têm aí um poder enorme da opinião pública, por exemplo, né? A Editora Abril ela consegue chegar e ditar várias informações, muitas vezes sem nenhuma ética jornalística, muitas vezes criminosas, e isso não é regulamentado, isso não é fiscalizado. Enfim, esse projeto ele não visa regulamentar a mídia impressa, ele trabalha com concessões públicas de rádio e TV. Mas a gente compreendendo que o rádio e a TV por si só, eles têm um poder muito grande, já é uma saída para a gente compreender que estamos em busca da democracia. Com a minha fala, eu não quero dizer que o projeto de democratização da mídia ele vai solucionar todos os nossos problemas de democracia no nosso país, mas ele consegue, a partir de um projeto que consegue colocar conteúdos mais locais da nossa TV e do nosso rádio, né? Eu vou dar um exemplo básico. Eu sou gaúcha, sou da cidade de Pelotas, eu não me sinto representada, por exemplo, com a programação que a RBS me traz.
Eu não consigo enxergar a construção do negro do Rio Grande do Sul através do noticiário da RBS. Eu estou dando um exemplo muito simplista, tá? Mas para a gente conseguir compreender que esse projeto ele passa também pelo viés cultural e regional da nossa construção, da nossa identidade, para a gente parar de vivenciar aquela síndrome do vira-lata, da gente receber tudo aquilo de fora e a gente incorporar uma identidade que nem local é, que nem nossa é. Então passa por esse conteúdo, passa por um conteúdo mais educativo, passa por um conteúdo de ética, de direitos humanos, que compreende, por exemplo, como que um gay é colocado na TV, como que uma mulher negra ela é colocada na programação, como que um pobre favelado é colocado na programação, como que hoje a gente está recebendo, né? E eu chamo a atenção para isso, porque talvez os nossos olhos eles estejam muito acostumados a naturalizar essa programação, a naturalizar o que a gente ouve, a naturalizar que tudo isso faz parte de um jogo capitalista, de um jogo econômico, e que simplesmente a gente tem que aceitar, né? Eu passo por esse viés de compreender que tá errado. A gente avançou nos nossos direitos, mas a comunicação ela permaneceu sem nenhuma regulamentação. Parece que é um sistema que a gente não pode tocar, né? O tema da censura é um tema muito forte, que está surgindo com uma força muito grande da grande imprensa raivosa, de estar colocando isso como um projeto de buscar trazer mais conteúdo nacional, trazer mais conteúdo local, trazer o segundo lado, porque a gente recebe apenas às vezes um lado. Eu vou dar um exemplo básico, uma manifestação na Universidade Federal de Pelotas. Quem é que a gente recebe a fala como oficial? A fala do nosso reitor. Né? Os nossos manifestantes que estão nas ruas, muitas vezes a gente recebe uma frasezinha e a gente tenta entender por que aquilo. Justamente o projeto de democratização da mídia, ele também busca ter uma mídia que mostre também o lado das vozes das ruas. E esse projeto de democratização, ele também passa muito pela sociedade civil. Por que hoje a gente não tem muitas pessoas preocupadas em democratizar a mídia? Ainda que esses dados que o Gastal trouxe sejam muito importantes, porque as pessoas não sabem a importância do poder que a voz do povo tem dentro da comunicação, né? Quando a gente compreende que esse projeto ele traz mais a fala popular, claro que ele não vai agradar os grandes empresários, é claro que as empresas de publicidade não vão estar nem um pouco preocupadas em democratizar, pelo contrário, elas vão querer que isso não seja democratizado, porque vai entrar no bolso de muita gente. Nós temos hoje um congresso com pastores, pastores que são deputados, grandes figuras dentro do nosso congresso que são donos de concessões, né? É claro que o Congresso não está preocupado que esse projeto seja aprovado. E o projeto de democratização da mídia ele passa muito por isso, né? Qual é a necessidade nossa? É conseguirmos 1.400.000 assinaturas da sociedade civil para que ele vá para o Congresso. E sendo gente muito honesta com todos vocês, acompanhando esse projeto, vivenciando no dia a dia o que é viver de comunicação comunitária alternativa, lado B, a comunicação que não é comercial. A gente precisa matar um leão por dia, a gente precisa enfrentar os gigantes, que muitas vezes não é fácil. Eu preciso dizer que é sim quase impossível democratizar a comunicação no país com um dos congressos mais conservadores que nós temos nos últimos tempos. Sabe? É triste dizer isso, mas é uma dura realidade. A gente tem um congresso totalmente disposto a não aprovar. Nós temos alguns deputados que têm projetos que buscam, que estão militando dentro das suas esferas políticas, mas a gente precisa compreender, como o Gastal falou, que é um gigante muito maior do que a gente pensa, né? E que uma das questões mais importantes é que hoje nós temos uma sociedade que não quer democratizar a comunicação, em grande parte, não estou dizendo dos movimentos sociais e das pessoas que compreenderam isso, mas eu estou falando de massa. A comunicação de massa, ela busca alienar as pessoas, ela busca fazer com que as pessoas não queiram democratizar, porque a preocupação dela é continuar com esse poder de informação, é continuar tendo uma sociedade que não pense, por exemplo, sendo bem direta. É difícil ter uma sociedade que compreende que a comunicação é direito dela e que ela pode, através
de uma comunicação trazer as suas pautas, ela pode poder usar a sua própria voz para como a sua representação. Isso é muito difícil. Então a gente vive realmente, é uma bola muito grande. O Brasil é um dos países mais atrasados no que diz respeito a isso. Nós já tivemos aí a Argentina com a lei dos meios, a Inglaterra também tem um projeto de regulamentação, Canadá, Estados Unidos, Japão, temos a Venezuela. Muitas pessoas linkam e gostam de linkar o Brasil com a Venezuela, e aí trazem de novo aquele debate que eu já trouxe, que é a questão da ausência de liberdade de imprensa. Na minha avaliação e na minha opinião, sendo muito sincera, o que a gente vive hoje é uma ditadura da comunicação. Hoje a gente vive a ditadura da comunicação. Com um projeto de democratização a gente não viraria uma ditadura, porque a gente tiraria essa ditadura que existe e colocaria de uma forma mais equilibrada as diversas vozes que a gente tem, as diversas representações que a gente tem. A gente conseguiria compreender um pouco mais da nossa história como brasileiros, como gaúchos, como pelotenses, seja lá o que formos, a gente poder entender quem nós somos a partir do poder que a comunicação tem, né? A gente conhecer esse Brasil lindo, riquíssimo culturalmente, e que muitas vezes quando eu ligo a minha TV, eu recebo os Estados Unidos para mim. Eu recebo eu nem me reconheço como latino-americana, porque nem isso a grande mídia consegue mostrar. Ela me traz uma outra cultura que não faz parte de mim. Então o projeto também busca muito trazer essa naturalidade, né? E uma das cláusulas que eu gostaria já de encerrar, porque eu tenho mais 2 debatedores, e depois o importante vai ser a gente debater com vocês, é uma das questões que hoje a gente tem um índice muito triste de estudantes de comunicação que não querem pensar nesse projeto de democratização da mídia. A gente tem professores que não querem pensar nisso, como o Gastal falou, temos jornalistas que não querem pensar nisso, porque de fato é um projeto que ele mexe com as estruturas, né? Hoje a gente entra na luta mesmo e a gente compreende que nós, como jornalistas, temos um dever social acima de tudo, que a gente não tem que pensar apenas, claro que tem uma briga aí capitalista do nosso patrão, do nosso editor, mas é possível a gente entender como classe de jornalista que a gente presta um serviço, acima de tudo, ético, com uma responsabilidade social à sociedade. E que a gente não está para brincadeira aqui, que a comunicação ela é muito mais política do que simplesmente algo abstrato no campo das ideias. Então, existe a própria universidade, o campo da comunicação nas universidades, ele não traz esse debate afinco. São alguns professores que se preocupam em apresentar para os alunos, né, em projetos como esse, por exemplo, que focam no debate, que focam na reflexão, da gente compreender que jornalismo, comunicação é um serviço público, é um serviço com responsabilidade social, que nós somos responsáveis por muitas coisas que estão acontecendo aqui no nosso país. Claro que eu poderia falar aqui de vários jornalistas que ditaram questões como a própria Raquel Sherazade, que teve toda uma polêmica a respeito dos direitos humanos, bandido bom, bandido morto, adote um bandido, toda aquela situação que às vezes a gente pensa, nossa, eu não concordo com a Sherazade. Nós não concordamos, mas a gente precisa compreender que ela fala de uma massa imensa e que está tendo aquilo como verdade. E que sociedade que a gente está criando com aquilo que a gente está colocando na nossa TV? Que sociedade que a gente está criando com aquilo que a gente está falando no rádio? O que nós estamos falando das pessoas? Como que a gente está colocando o governo? Eu não faço aqui apologia ao governo, pelo contrário. Eu acho que todas as questões a gente precisa trazer com transparência, mas a gente não pode ser um partido, a imprensa. Hoje em dia a grande imprensa ela é um partido. Ela não é mais um serviço público, ela é um partido que dita por questões ideológicas. E para encerrar, o projeto de democratização na mídia ele não tem a utopia de mudar, por exemplo, a ideologia da Globo, que isso é uma coisa impossível de acontecer. Tá? Eu já compreendi que o Roberto Marinho ele não vai mudar, mas eu preciso entender que o Roberto Marinho ele precisa ter menos de tudo que ele tem. Eu preciso compreender que, seja o Silvio Santos, seja quem for, eles precisam ter de uma forma equilibrada com outras vozes. Porque eu não me sinto representada por eles, mas tem algum outro canal que eu vou me sentir. Então eu preciso dessa igualdade. A busca pela democratização da mídia é uma busca por uma maior democracia, é uma busca por uma maior representatividade no nosso país, é uma busca por nós compreendermos a nossa cidadania a partir daquilo que a gente recebe. E eu acho que é uma luta que é muito difícil, mas eu não posso me contentar com essa realidade
que desde a ditadura militar segue sendo como natural para mim. O meu país está avançando e a comunicação não. Eu preciso entender que um dia isso vai ser possível de acontecer. Talvez eu não veja essa mudança, talvez umas outras gerações possam ver, mas é um momento da gente pensar a nossa comunicação como uma questão política acima de tudo. Ainda que isso possa estar num campo mais abstrato, a comunicação ela é um direito de todos, nós temos direito a ela e ela precisa com uma certa urgência ser regulamentada, se democratizar, se rejuvenescer, trazer mais as nossas pautas, as pautas das ruas. É uma briga dos movimentos sociais, não apenas de jornalistas alternativos, pelo contrário, os movimentos sociais estão nessa briga. Os jornalistas alternativos só existem pelas lutas sociais das ruas. Eles só existem porque existem pessoas querendo ser representadas. Então, para encerrar essa fala e já passar para a professora Patrícia, eu encerro dizendo que é difícil termos um projeto aprovado no Brasil, mas não é impossível. Se a gente conseguir ter uma geração que pense um pouco mais e que não aceite tudo aquilo que ela recebe como alienação, a gente vai conseguir ter uma geração mais ativa, mais preocupada em ter as suas iniciativas populares dentro da grande mídia, e a gente vai conseguir ter aí, quem sabe, uma distribuição maior. Eu consigo fazer um paralelo da briga da comunicação pela briga de terra no Brasil, que é muito semelhante. Nós temos grandes donos de terra e nós temos grandes donos de comunicação no Brasil, e todos são muito poucos. A gente precisa ter esse Brasil mais representado dentro desse projeto, e é isso que ele busca. É claro que depois eu posso falar para vocês um site que fala um pouco sobre isso, que é paraexpressaranliberdade.org. Ali tem todo o projeto, tem como poder participar desse fórum, deixar a sua identidade, o seu nome e participar desse projeto que busca 1.400.000 assinaturas, e quem sabe ir para o Congresso e quem sabe buscar mudar essa realidade no nosso país. Boa noite. Eu queria agradecer o convite, agradecer a Ediane pela deixa, né, quando ela diz que a democratização é uma questão política, e eu vou tentar pontuar algumas questões, porque ela acaba sendo muito ampla e não daria tempo a gente aprofundar muito, né? Também vou dar um tom mais otimista, vou pegar uma outra deixa, que ela diz que é praticamente impossível democratizar a mídia no Brasil. Eu sou um pouco mais otimista, eu acho que é muito possível, né? Não estou dizendo que é fácil, ao contrário, né? Porque há algum tempo atrás seria impossível a gente pensar nessa discussão, e hoje nós estamos fazendo essa discussão. E é exatamente desse período que eu queria resgatar. Por exemplo, alguns diriam, né, antes do golpe de 64, que era impossível pensar na Rede Globo como uma das maiores redes de comunicação do mundo. Porque a Rede Globo se construiu exatamente durante o golpe. Ela se tornou o que é hoje por causa da ditadura militar. Revisitando a historiografia brasileira sobre o golpe, quando a gente deixa de chamar de golpe militar para falar de golpe civil-militar, esse civil tem nome, né? Você tem aí a elite brasileira, você tem uma parte dos comunicadores brasileiros muito atribuídos à Rede Globo, porque naquela época vários jornais fecharam, vários meios de como cartunistas perseguidos e etc., porque não compactuavam com o golpe militar, não compactuavam com a censura. E a Rede Globo se utilizou dessas relações, se utilizou desse momento para crescer. Sem dúvida alguma, falar em democratizar o Brasil tem obrigatoriamente que passar pela comunicação, porque essa garante o direito político de informação e organização. Nós não temos condições de nos organizar politicamente sem ter acesso a meios de comunicação. Caso contrário, a gente vai ficar com a liberdade de bar. Eu chego aqui, falo o que eu quero do governo para uma pessoa, duas, e o resto consegue organizar e formar isso que se
se chama de sociedade civil. Mas a tal da sociedade civil não é homogênea. E quem vem clamando por essa democratização? Exatamente os movimentos sociais. É óbvio que a elite brasileira não quer que mexa em nada. É óbvio que a elite brasileira não quer que tenha movimentos sociais organizados. Mas esses movimentos vêm exatamente lá da década de 80, quando você tem uma pressão pelo processo de redemocratização, a ponto de não conseguir sustentar mais a ditadura. Eu vou além, eu diria, né, essa deixa que eu vou deixar para ti. A resistência maior no Brasil em relação ao debate das mídias, hoje, é muito mais em relação à rádio do que à TV, por exemplo. Por que é? Porque essa elite viu a utilização das rádios pelos movimentos sociais lá na década de 80. As rádios comunitárias tiveram um papel importantíssimo nesse processo de democratização. E eles perceberam o perigo que é isso. É você ter comunidade organizada, é você ter sindicatos utilizando desses meios de comunicação. E a rádio, como não é tão cara como uma TV, que aí entra uma outra questão, que é o quanto é caro você manter meios de comunicação, né? A rádio, como não é tão cara como a TV, o controle sobre ela, ou a multiplicação dela, se você não reprime, é mais difícil. Porque na TV é muito simples. Se você quer ser hoje um dos grandes políticos do país, você tem que ter acesso a uma grande rede de TV. Todas as famílias poderosas do Brasil têm concessões de TV. Concessões que estão vencidas, que não são fiscalizadas e etc. Já as rádios, as comunitárias, vêm sendo fiscalizadas periodicamente, né? Aí a desculpa é que elas não podem funcionar porque elas não têm a concessão. Concessões que não são liberadas. Existem outras rádios já de grande porte, que pertencem à grande mídia, que também têm suas concessões expiradas e que não são fiscalizadas, né? Que democratização é essa que a gente está falando? A gente está falando exatamente de uma disputa em relação ao status quo, em relação à manutenção de uma ordem que vem se repetindo no Brasil, mas que começa a ser questionada exatamente porque vivenciamos democratização. E esta grande mídia está tendo a dificuldade de lidar com a legitimação do seu ofício, que é o que o Paulo estava falando aqui. E nesse sentido, as passeatas de 2013 foram muito importantes porque elas fortaleceram esse sentimento. Você teve um número significativo de brasileiros na rua que esperavam se ver no Jornal Nacional e na hora que ligaram a televisão não se encontraram lá. E isso gera desconfiança. Eles tiveram que ir para a mídia alternativa, e aí a gente tem um outro elemento que essa elite não está sabendo como lidar, mas que convenientemente o debate está separado, que é o de regulação da internet, né? Ela não está sabendo lidar porque ela não está sabendo como controlar isso, se é que é possível, pelo menos algo que a gente não controla. E está conseguindo furar esses discursos montados, está conseguindo furar esses cercos. E essa população só conseguiu se ver nas mídias alternativas na internet, a ponto da Globo ter que mudar o seu discurso, ter que mudar o seu editorial, ter que entrar em contradição franca e clara em rede nacional, né? Porque todo mundo percebeu. Primeiro ela começou atacando, no dia seguinte ela mudou completamente o discurso, né? Para tentar manter o mínimo de confiança. E essa desconfiança vem crescendo, porque é exatamente aquilo que interessa para a população ver, ela não está fluindo, que é os seus movimentos, as suas expressões, a sua organização. Essa organização da sociedade civil, que não é de meia dúzia de empresários, né? Que não é de meia
dúzia de donos de veículos de comunicação e que não é simplesmente do Estado, mas é de uma sociedade civil que tem bandeiras diferentes, que atua em diversos movimentos ao mesmo tempo e que quer o acesso à informação e que precisa, que reconhece o seu direito político de organização política e que isso passa por informação e por direito a veicular ideias. Nenhuma democracia sobrevive com a disseminação de ideias apenas por partido político. É isso que a gente tem feito no Brasil. A princípio, o que a elite está dizendo para a gente é: se você quer propagar uma nova ideologia, monte um partido novo, porque a gente já tem um número bastante grande. E esses partidos vão continuar muito pequenininhos, exatamente porque eles não têm esse acesso. Então vamos fazer um horário oficial para que os partidos se propaguem e você tenha o direito a colocar a sua ideologia. Bom, os meios de comunicação que estão aí são ideológicos e se eles têm direito a expressar essas ideologias, outros grupos também têm. Caso contrário, a gente não está falando de democracia. Essa é a questão básica. O que está em xeque aqui é que tipo de democracia nós brasileiros queremos construir. É óbvio que para uma boa parte da população brasileira que não tem outro acesso a não ser o discurso oficial da Rede Globo, né? Não é que ela vai dizer que eu não quero discutir essa questão. Ela simplesmente não faz parte da realidade dessas pessoas. Porque o único canal de TV que pega na casa de um monte de brasileiro é a Rede Globo. Não é à toa que ela mantém 91%. E as pessoas acreditam nisso porque é a única informação, a única verdade que elas têm. Então, quebrar isso é fundamental para a democracia. Dar liberdade para as pessoas acreditarem naquilo com que elas se identificam, ou que elas podem se identificar. No momento, elas não têm essa liberdade. Se você não tem liberdade, você não tem igualdade, você não tem democracia. Esses são valores fundamentais. Então, essas questões passam por dentro da discussão da democratização da mídia. Seja impressa, seja televisiva, seja rádio e principalmente através do que a internet pode propiciar. Blogs, sites, documentários, enfim, todas essas formas de expressão que permitem essa organização. Por outro lado, tem um terceiro ponto que eu queria puxar aqui, para não me estender muito, que é exatamente a questão das políticas públicas. Né? O que ela está nos dizendo? Né? Ela está nos dizendo que a sociedade civil está se mobilizando para coletar assinaturas, para fazer uma lei que exija do Estado a ação, ou seja, a política pública. E a pressão é exatamente para que este tema entre em pauta. A entrada na agenda de um tema nunca é rápido, nunca é imediato e exige sim um tempo de maturação muito grande, porque é aonde você tem as disputas de poder. Esses grupos dentro da sociedade estão se debatendo agora. Resta saber qual é o nosso posicionamento, de que lado que a gente vai ficar nessa luta, o que nos interessa fazer. Está lutando pela democratização dos meios de comunicação ou nos acomodar um controle da elite sobre as ideias a serem propagadas nesse território, sobre de que maneira nós vamos nos ver, que sotaque nós vamos ter, sobre quais temas nós vamos falar. Essas são as questões que estão em pauta agora. E essas são as questões que coloca ministro, que derruba ministro, que coloca secretário, que determina qual o aporte orçamentário para isso. E que vai ter impacto direto na política pública de comunicação no país, que vai ter impacto direto
nas políticas de propagação e acesso à internet, né? O quanto vai ser investido no Brasil em relação a isso, de que maneira a gente garante esse direito para a população, por quê? Porque obviamente que você tem grupos de interesses muito poderosos que vão tentar barrar ao máximo esses temas na agenda pública para que o Estado não tenha que agir. Porque enquanto o Estado não tiver que agir, eles podem controlar. Então, a questão da regulação significa regulação do abuso, significa você ter clareza do seu direito, né? Para que outros possam ter espaço, para que outros grupos sociais possam se expressar. E o cidadão tenha o direito a essas ideias. Então, politicamente, agora a gente está assistindo uma queda de braço. Não é à toa que, nesse momento de novos escândalos, é um tema que desaparece na pauta. Porque ele vai exigir uma nova mobilização da sociedade civil para forçar a mídia a falar sobre isso, o governo a falar sobre isso e sentar na mesa para negociar e sair regulação ou não, fazer a bendita da lei para poder garantir políticas públicas. Nós temos um conjunto enorme de temas no Brasil que estão nesse ponto. E essa é a questão. A elite vai trabalhar desviando a nossa atenção o tempo inteiro. Então, ora é a questão do aborto, ora é a questão da comunicação. São temas que são recorrentes, né? E que a gente tenta forçar a porta lá para entrar na agenda pública e que eles têm conseguido nos barrar, né? Enquanto movimentos sociais, enquanto sociedade civil organizada que não é detentora do poder econômico e tem se utilizado do poder econômico para isso. O que acontece é que a nossa democracia, felizmente, tem chegado a um certo grau de maturidade que simplesmente não está aceitando passivamente essa imposição. Mas, como ela está expressando isso através de uma organização mais forte? Não. Aparentemente ela está expressando isso com descrença, né? Como é que ela está? Quais as alternativas que está se buscando? Está se buscando alternativas como TV a cabo, né? E rádios comunitárias. Porque aí, para você fugir da Rede Globo, você reclama porque a TV a cabo está muito cara e ela deveria ser mais acessível no Brasil. Qualquer jornalista vai dizer que essa não é a solução. Mas, sem dúvida alguma, é uma solução mais cômoda, porque ela não exige tanta mobilização e ela garante para essa elite e não só para uma elite nacional, mas aí eles têm que começar a entrar nos negócios internacionais, nas divisões de concessão e de direitos de programas americanos, ingleses, franceses e etc. Então, para esses detentores do poder econômico, obviamente essa é uma solução mais interessante. Empurrar essa população para esse consumo é também uma forma de controle. E esse é o perigo que nós corremos hoje. Vender a ideia de uma falsa democratização. Porque aí, não, mas como é que você diz que não tem pluralidade se você tem acesso a 500 canais? 500 canais que falam a mesma linguagem e que estão vendendo a mesma ideia. E todos aqueles grupos que querem expressar uma ideia diferente não têm espaço. E a tua liberdade está sendo tolhida, né? Porque aí a resposta mais conservadora e antipolítica que tem diz: você tem a liberdade de desligar a televisão. Isso não é liberdade. Sair do jogo não é liberdade. É como você dizer: você quer ser um cidadão portador de direitos, mas se o direito que está aí não te interessa, você tem a liberdade de não ser cidadão. Isso não é liberdade.
tua liberdade não é não participar do jogo, a tua liberdade é exatamente exigir que os teus direitos se realizem. É ter um espaço de expressão garantido. E é isso que é a democratização. É isso que a democratização da mídia está pedindo. Significa dizer que os detentores do poder econômico hoje e do poder político não vão ter seus espaços de expressão? Não, a gente não vai conseguir acabar com isso. Significa dizer que outros grupos também têm esse direito. Que outros grupos têm o direito de fazer o debate. Essa é a questão. E que o cidadão brasileiro tem o direito de escolher qual veículo ele vai buscar a informação e de que maneira ele vai se posicionar. Com base em que verdade? Qual veículo que ele legitima? Porque hoje ele tem que consumir o veículo do qual ele desconfia, porque ele não tem outra alternativa. E aí a gente pode falar em democracia dessa forma? Essa é a questão. E eu deixo essa questão para vocês e passo a palavra para o Léo. Então, muito boa noite, eu sou o Marcelo e gostaria primeiramente de agradecer a organização, agradecer aos debatedores, a Paula, a Giovanni e a Patrícia. E vou fazer uma fala um pouco mais breve, até para abrir para o debate. Já foi falado bastante aqui, a gente falou sobre o comitê, sobre a situação a nível nacional e internacional. Eu vou falar mais especificamente sobre a Rádio Com, que é uma rádio comunitária da cidade de Pelotas, a qual eu faço parte. Eu apresento um programa de jornalismo que se chama Contraponto, juntamente com o Regis Oliveira e com o José Luiz Moraes, de segunda a sexta, às 8h30 da manhã, na Rádio Com. E eu vou falar então um pouco da história, como se constituiu a rádio, como a rádio se posiciona aqui no espectro radiofônico na cidade de Pelotas. A Rádio Com ela é uma emissora comunitária que foi fundada depois de 3 anos. As discussões para a criação da Rádio Com se iniciaram em 1998 por movimentos sociais e alguns sindicatos aqui em Pelotas, e ela só se concretizou em 2001. Então levou 3 anos até que a Rádio Com fosse ao ar. Então a rádio é mantida por alguns, não o movimento sindical como um todo, alguns sindicatos. O Sindicato da Alimentação, os sindicatos bancários, CEPERS, o SIMP dos municipários, a DUFPEL dos docentes da Universidade Federal, a ZUF dos servidores, o Sindicato dos Metalúrgicos. Eu acho que são esses. Esses são os sindicatos que mantêm a rádio, né? que mantêm a questão financeira, porque a rádio precisa se manter. Então os sindicatos bancam essa rádio comunitária, que na minha opinião é um feito extraordinário na cidade de Pelotas. Não se tem uma rádio comunitária, eu acho que a nível de Rio Grande do Sul e os sindicatos tenham essa participação. Isso é um fato louvável, assim, até histórico na cidade de Pelotas, que o movimento sindical teve essa compreensão, apesar de todas as limitações, as críticas que eu faço ao movimento sindical, mas esses sindicatos tiveram, na minha visão, esse mérito, né, de enxergar a comunicação como um fator determinante, né, para justamente contrapor a essa mídia que não representa os movimentos da classe operária. Então a Rádio Com entrou no ar em 2001 e continua há 13 anos no ar. E nesse tempo foi agregando, além dos sindicatos, movimentos sociais, indivíduos que têm essa visão, de uma visão crítica, né, uma visão que não se alinha a essa visão comercial de comunicação, tanto de TV como de rádio. E a rádio ela luta diariamente, né, contra uma legislação que chega a ser brutal contra a comunicação comunitária. A gente tem uma série de restrições que as rádios comerciais não têm, restrições de potência de transmissora, restrições quanto ao alcance do sinal, que é o alcance que é 1 km de raio, que é uma coisa ridícula, né? Como é que uma rádio comunitária pode ter 1 km de raio de alcance? Então é uma coisa que a própria lei ela já é feita para que a rádio não dê certo, né? Ou para que a rádio comunitária fique uma coisa restrita
e não atinge os interesses da comunicação preponderante, da comunicação comercial. Então a rádio ela luta diariamente, e essa luta também, que a Ediane havia falado anteriormente, é uma luta que inclusive chegou a passar por intervenções da polícia, da Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, que já foi na rádio, lacrou. Tem companheiros nossos que respondem processos, já foram condenados, inclusive. Então é uma situação que chegou do lado pessoal. Então alguns militantes da comunicação estão pagando por essas leis, por desrespeitar essas leis, né? Que eu acho que nesse caso é um mérito desrespeitar, nesse caso aí, para mim é um mérito que esses militantes fizeram, mas estão pagando hoje, inclusive estão proibidos de se manifestar através das ondas do rádio. Mas então a Rádio Com, nós temos a visão de que nós não somos neutros, nós não somos imparciais. A gente acha que isso não condiz com a realidade. A gente sempre acha que o jornalista tem um lado. Ele pode sempre ser imparcial. Eu praticamente não acredito na imparcialidade. O jornalista ele pode ser um jornalista que está nos interesses do patrão ou não. Então a Rádio Com ela tem um caráter de ser uma rádio de esquerda. Ela defende os interesses da classe operária. E aí a gente se porta sempre isso. A gente nunca faz um discurso de que nós somos uma rádio imparcial, como a gente vê seguidamente a rádio não tem lado. Então a nossa rádio tem um lado, é o lado da classe operária, é o lado dos sindicatos, dos movimentos sociais. Então eu acho isso uma distinção muito clara, muito importante de fazer, porque esse é um discurso que eu vejo recorrentemente na mídia, de que a mídia é imparcial, de que a mídia é neutra, e a gente não compactua com isso. A Rádio Com tem um lado, tem um viés de esquerda, mas a gente, por outro lado, a gente respeita as visões que são contrárias à nossa. A gente acha que é importante que tenha uma rádio comercial, uma rádio que defenda os interesses da classe empresarial, que não é o nosso caso, mas o que a gente luta é para que nós tenhamos a igualdade de condições, o que a gente não vê hoje, infelizmente. Né? As rádios que defendem, as rádios, TVs, a parte da mídia que defende a comunicação empresarial, ela é preponderante. E as emissoras comunitárias, as emissoras genuinamente comunitárias, elas não têm esse mesmo espaço, essa mesma inserção na comunidade. E eu falo genuinamente comunitárias porque, aí fazendo uma autocrítica, o movimento de rádios comunitárias é um movimento que é muito complicado, porque tem muitas rádios comunitárias que a gente sabe que são rádios comunitárias entre muitas aspas, né? Porque elas não se prestam ao que uma rádio comunitária deveria fazer, que é defender os interesses daquela comunidade. Muitas rádios comunitárias são como é que eu vou dizer, apropriadas muitas vezes por igrejas ou por entes políticos que acabam utilizando para fins eleitorais, para fins genuinamente individuais ao invés de coletivos. Então isso aí é sempre bom ter esse pé atrás quando se fala de rádio comunitária, porque rádio comunitária existe rádios comunitárias e rádios comunitárias. Então a Rádio Com ela evita ter esse caráter de servir de trampolim político ou de servir aos interesses de um partido X ou Y. A rádio ela tem um viés de esquerda, mas ela não se vincula a um determinado partido político. É claro que os integrantes das rádios comunitárias têm a sua filiação política, têm liberdade para isso, mas a rádio como instituição, ela não se vincula a interesses de determinado partido político. Isso é sempre bom de frisar. E é basicamente isso. Sobre a Rádio Com, ela se situa no centro de Pelotas, que é uma coisa também que é uma exceção, visto que as rádios comunitárias geralmente ficam em bairros, né? Eu conheço rádios em Porto Alegre, em outros lugares, que elas são rádios bem pontuais, ficam restritas a um bairro. E a Rádio Com aqui em Pelotas, ela fica no centro e ela consegue ter uma abrangência um pouco maior. Esse é um fato também que diferencia a Rádio Com, além de ser bancada pelo movimento sindical, o fato dela se encontrar no centro da cidade e não em um bairro. Então, é uma luta diária, né? Eu estou lá todos os dias e é uma luta diária. Eu tenho que lutar contra todo um sistema de comunicação. É uma luta
do nada contra a corrente, literalmente. Então sempre tem restrições de pessoal, restrições de recursos financeiros que não vêm. Então a gente luta para realmente o que a Ediane, a Patrícia e o Paulo falaram a respeito da democratização. A rádio, ela luta pela democratização da comunicação, integra o comitê local do FNDC para que realmente essa comunicação comunitária ela ganhe força, né? Não seja mais nadar contra a corrente, mas que a gente tenha igualdade de condições com essas outras visões, com a visão empresarial, com a visão educativa pública, né, ligada às universidades, que eu acho também importantíssimo que as rádios ligadas às universidades também se fortaleçam. Mas falando agora especificamente do comitê que eu integro, juntamente com a Ediane, o Comitê FNDC de Pelotas foi criado em 2013, na esteira daqueles protestos de junho, e continua ativo ainda até hoje. E a gente também tenta coletar assinaturas para esse projeto de lei para expressar a liberdade que a Ediane já falou. E agora falando da minha opinião, eu sou bem cético, eu sou bem pessimista ao contrário da Patrícia. Eu sou bem cético, apesar de militar nessa. Eu acho que se houver democratização, na melhor das hipóteses, vai ser a longo prazo. A curto prazo eu não vejo condições materiais para que isso aconteça, visto que infelizmente a despolitização, a ignorância, ela é preponderante, né? O Brasil não tem uma tradição ou um nível político para que se discuta essa questão da comunicação. Então eu acho que isso, apesar de que atualmente o governo federal, através do novo ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, tem dado algumas sinalizações, ainda que tímidas, ele tem sinalizado para que a democratização possa se voltar a discutir. Porque no governo Lula teve um início com o Franklin Martins, e aí, infelizmente, quando a Dilma assumiu, essa discussão foi encerrada. Ela não só parou, ela regrediu. Então não se discutiu nada no primeiro governo Dilma, e agora, no segundo mandato da Dilma Rousseff, o Ricardo Berzoini, que é o novo ministro, ele tem dado algumas declarações dizendo que é favorável à regulamentação, tanto econômica quanto de fato, primeiramente econômica, mas depois uma regulação de fato, para a criação de uma lei de meios. Então eu acho que isso ainda, olha, para no mínimo algumas décadas, assim, não vai ser nesse mandato da Dilma, não vai ser no próximo mandato. Então eu acho que isso, a regulamentação e a democratização da mídia no Brasil, eu acho que deve levar ainda no mínimo algumas décadas. Então eu tenho uma visão bem cética. Tomara que eu esteja mordendo a língua, né? Tomara que realmente a democratização venha o quanto antes, mas pessoalmente eu não vejo, não acho isso uma utopia no momento. Então era isso, eu vou abrir para perguntas, quem quiser saber a respeito mais sobre a rádio, e eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Bem, então eu agradeço a todos os nossos debatedores e abro então para questões, perguntas, esclarecimentos, enfim, comentários. Se alguém quiser fazer, a gente está com o espaço aberto agora para perguntas, questões. Matheus. Seguinte, assim, não é propriamente uma pergunta, eu fiquei acompanhando a discussão e pensando, na verdade, o que eu penso sobre isso? E eu vi assim que em alguns momentos a discussão, embora com muitos dados pertinentes e que não tem como discordar, que há uma hegemonia na produção midiática brasileira, em alguns momentos se situou em um lugar comum no sentido de dizer que há uma dicotomia entre esferas da sociedade. Só que me parece, eu não lembro, como é que é teu nome? Marcel, desconstruir um pouquinho assim, quando a gente coloca que há
um grupo como elite dominante e o outro como elite dominada, que aquela elite dominante tem plena consciência de tudo que faz, e aquele grupo dominado, contrário à elite, que não tem nenhuma participação no que está acontecendo. E aí, assim, onde eu quero chegar, que tu falaste, né? Quando tu colocaste a questão de uma despolitização, não é nenhuma pergunta, mas é um sentimento sobre o que foi colocado aqui. A minha percepção é de que não há, na verdade, talvez uma dicotomia tão clara. E a maior parte da população, ela vive numa apatia total, porque ela pouco se importa com o que a mídia está revelando, deixando de revelar. Porque se tu fazes parte de um grupo que está acomodado, mesmo que tu não faça parte de uma elite no sentido econômico, mas que tu faça parte de um grupo, vamos dizer que tu é branco, cristão, heterossexual, sei lá, e outras prerrogativas que te colocam como um suposto normal dentro da sociedade. Então a situação é cômoda. Nós vivemos uma situação que, muito além da mídia, por trás está a educação. Porque por trás dos projetos de educação se formou uma sociedade apática, que não é capaz de problematizar o seu hoje, que não é capaz de problematizar as suas possibilidades diferentes de ser, pensar, agir, outra coisa completamente distinta daquilo que é posto. Então, se um grande veículo de comunicação coloca algo como interessante, ou é lugar comum colocar de uma forma, ok, aceitamos, porque eu estou perfeitamente acomodado. E quanto ao fato de existir normatividades, eu creio que sempre vai existir dentro de um grupo dominante, consciente de sua dominação, ou até, se por acaso, né, por um milagre social, não vou nem dizer indivíduo, mas social, sei lá, né, de alguém conseguir fazer com que o grupo apático se torne consciente de si, esse grupo novo consciente de si vai também criar uma nova normatividade. É natural que a gente crie normatividades. O problema está: temos uma normatividade presente quanto à mídia. A questão é: as possibilidades de fugir dessa normatividade não são arrebentadas de antemão. O problema está não ter possibilidade de um discurso diferente que seja aceito, por mais absurdo que possa parecer, tá? Para ser discutido, para ser repensado, para que outras possibilidades de vida possam vir à tona, outras possibilidades de pensamento político possam vir à tona. Esse eu creio que é o grande problema. Quanto à questão até da política mesmo, quando a gente tem campanha eleitoral, o que vocês colocam sobre um monopólio da mídia da Globo, vem ao encontro até das propagandas políticas, quando a gente tem um horário X para o partido que tem a bancada tal na Assembleia, na Câmara, sei lá, né? E que o outro que tem menos representatividade tenha pouca. Então é uma forma de se acomodar o que está na maioria, que é o melhor. Então a gente se acostumou a vida inteira a enxergar que a maioria é o normal, né? Está na hora de arrebentar o conceito de normal, porque não existe, desculpa, perdão a palavra, a porra do normal, não existe normal nenhum. Qualquer coisa pode ser normalizada, desde que tenha um grupo passível de aceitação daquilo, né? Não é nenhuma pergunta e talvez esteja de uma forma desorganizada a minha forma de colocar, mas é mais um desabafo assim, de coisas que eu senti a partir desse diálogo, né, de vocês com o grupo, e que eu não tenho uma resposta para isso, mas são percepções, né, que eu venho colocar para o grupo, que sinto-se muito à vontade para dizer que eu estou falando um monte de asneiras, talvez, né? Bom, obrigado. Então, alguma pergunta?
Alguma consideração? Ele tocou num ponto fundamental que me parece que a gente tem que considerar, que é a questão da educação. E o preâmbulo de qualquer construção que vá se propor uma reforma, uma reestruturação, passa, inegavelmente, pela questão da educação. E o Brasil, lamentavelmente, foi o último país da América Latina a receber a universidade. Todos os outros países, a universidade chegou antes. Então, se vai a qualquer país, você tem jornais mais encorpados, que vão mais a fundo nas questões. Você tem emissoras de rádio que debatem mais com profundidade os temas. As TVs não são preocupadas tanto com a beleza da imagem. Isso não é só aqui. Eu tive várias vezes em Portugal, e a própria FTP, que é uma estatal. Eu não estou defendendo que nós tenhamos que ter uma TV estatal, até tem a TV Brasil, na minha opinião, muito ruim. Lá na FTP, eles estão mais preocupados com o conteúdo que com a imagem, mas a gente vê que tem mais bagagem, mais questões que estão ancoradas à educação, vão mais a fundo nos problemas, discutem com mais intensidade, porque sabem que aquela discussão chega na população e a população também discute. E não banalizam. Aqui a gente fala em morte, morreu o 21º, o 15º, um acidente, e aquela morte está no outro dia esquecida, banalizada. Lá em Portugal, uma cidade grande como Lisboa, se acontece um acidente com morte, aquilo é debatido, eles vão à exaustão, por que aconteceu aquela morte, por que aquele cruzamento, aquele motorista errou, e as pessoas dão opinião e participam. Não tem dúvida que isso está ligado à educação. Aqui no Uruguai, o Petrus conhece bem o Uruguai, aqui a gente vai, pega um jornal, tem os jogos, as fichas técnicas de cada jogo, lá da primeira, da segunda, da terceira divisão. Aqui a Zé Hora não publica uma nota dos times do interior, uma rodapé, não só se fala em Grêmio Internacional, parece que só existe Grêmio Internacional e se leva tudo pronto. Você é torcedor do Grêmio do Inter aqui no Rio Grande do Sul. Sou Pelotas, sou Brasil. Então, isso está tudo ancorado na educação. Tudo vem atrás da educação. E depois, a partir de se conscientizar da educação, a gente vai participar para as mudanças. Aí eles falam até revolução. Ainda sobre o que tu falou, né? Ao meu ver, assim, são dois setores fundamentais da opinião pública no mundo. Educação e mídia. Educação e mídia são responsáveis por formar uma sociedade, seja ela boa, seja ela ruim. A opinião dessa sociedade passa muito pela educação e passa muito pela mídia. O que a gente tem hoje? Uma educação que não discute nada sobre mídia, uma universidade de comunicação que não discute comunicação, e uma mídia que não é formadora de uma opinião crítica, e uma mídia que aliena. Né? E que, pelo contrário, está totalmente disposta a não conscientizar, a não educar, a não fazer as pessoas pensarem, porque não é do interesse dela que as pessoas tenham uma reflexão crítica. A mídia parece que se formou assim numa questão meramente publicitária. A publicidade vende, entendeu? Então eu vou vender um produto que é facilmente consumido pela população, né? Onde é que está o projeto formador da mídia, tá? E eu vejo isso acontecer em pequenas comunidades, sabe, isoladas. É importantíssima a democratização da mídia, mas é indispensável que dentro dos núcleos formadores da mídia exista uma perspectiva de um projeto. Por que eu existo? Por que eu quero? Onde eu quero chegar? Mas aí por isso que estamos hoje debatendo isso. Justamente um projeto de democratização, ele visa o quê? Trazer para dentro da mídia reflexão, educação, ética, conhecimento da sua própria cultura, aquilo que eu estava falando, né? Que ele falou também, a gente vem com tudo pronto. Ei, eu não torço pro Grêmio, pro Inter, eu quero saber um pouquinho mais da minha realidade local.
mas parece que isso é efêmero, né? As particularidades do indivíduo não vende isso, não, vamos trabalhar com as grandes empresas, o Grêmio e o Inter. O que a gente vai falar aqui do Farroupilha, do Brasil, do Pelotas? Não, vamos trabalhar com... E aí gira em torno do sistema capitalista, né? Por isso que é importante a gente pensar que o projeto de democratização, ele passa por uma derrubada de projetos econômicos que ditam o nosso país, dos grandes empresários que comandam a publicidade e que naturalmente fomentam essa grande mídia, que sustenta essa grande mídia, né? Então isso que tu falou é fundamental, porque hoje a gente tem uma sociedade um tanto em apostasia, uma sociedade, sabe, vivendo numa apostasia total, porque ela não é ensinada a pensar, a criticar. É um exercício muito grande para tu sair da tua zona de conforto e pensar, ei, tá tudo errado, só um pouquinho, né? O Gastal falou, as mortes são números hoje em dia, não se discute a vida humana, o cotidiano, sabe, os direitos humanos, tudo é dado, tudo é índice, tudo é porcentagem. A gente vive uma sociedade de fragmentação. As falas nos telejornais são de 10 segundos, né? Eu falo porque eu estava agora num evento sobre a mulher, me entrevistaram, eu falei 2 minutos na minha entrevista, foram 3 frases para a TV, totalmente descontextualizada. Eu me olhei e pensei, uau, que edição foi essa, entende? Então é isso, a gente vive numa sociedade extremamente fragmentada, efêmera, e esse projeto busca trazer dentro da educação básica, ou seja, lá no primeiro grau, tu já pensar e criticar alguma coisa que tu está assistindo, tu ter um exercício de reflexão sobre aquilo que te é colocado. Então acho fundamental a tua colocação, porque é isso, não é por acaso que a gente tem uma sociedade em apostasia, né? É uma construção, acho que inclusive muito clara, muito proposital, né? A educação também tem esse problema, ela forma as pessoas muito no sentido de não pensarem e não questionarem. É por isso que hoje a gente precisa de uma reforma política, de uma reforma da nossa educação e uma reforma da nossa mídia, né? Que eu acho que são 3 setores aí fundamentais para a gente avançar como sociedade, avançar como seres humanos. Começando pela questão da educação, sem dúvida ela é fundamental e formadora de uma sociedade, mas ela não é salvadora do mundo, até porque é exatamente isso, a educação vai reproduzindo esses valores e etc. A gente vem de 30 anos de ditadura, de uma concepção positivista de educação que vem lá da República e que está presente nas salas de aula hoje, dentro da universidade, no ensino fundamental, no ensino médio, e por mais que a gente tenha uma influência de Paulo Freire, uma discussão que, se você for pegar lá dissertações e teses da Faculdade de Educação da década de 90, é só construtivismo. Vamos construir o conhecimento junto. Na hora que bota 60 alunos dentro de uma sala de aula e o terceiro faz a questão, acabou a construção. Eu falo a verdade, você aprende, né? Porque senão o professor perde o controle da sala de aula. Vamos do positivismo na veia. Então, quando eu coloco que eu sou otimista, eu não estou colocando numa perspectiva imediatista. Eu estou colocando dentro de uma perspectiva histórica. E aí sim, uma perspectiva histórica meio século é nada. Então, se a gente consegue mudar, não apenas... Porque para mudar a educação, para mudar normas, né? Para mudar o conceito de normal, né? E o normal é poder ser, e o normal passa a ser poder ser diferente, né? O normal não passa a ser seguir um modelo que todos devem ser massificados, né? Passa exatamente por mudar mentalidades, né? Dar valores. E aí fazer essa diferenciação entre direitos a normatizações diferentes. Eu quero ter esta liberdade. Isso, e só a partir daí você começa... Possibilidade de discussão, exatamente, né? Isso possa vir à tona. Isso é fazer uma sociedade realmente justa, e
e ampliada, né, onde não existe um modelo único, né, e uma mídia única que possa defender aquele único modelo pré-concebido e que é uma sociedade estagnada que se acostumou a viver daquela forma. E aí por isso é que eu coloco que a gente está o tempo inteiro numa disputa. Nesse momento que eu vejo um retrocesso, sim. Né? Eu vejo que nós recuamos e eu espero que no próximo momento a gente possa avançar, porque, olha, veja bem, você dizer que a programação da Rede Globo 10 anos atrás era ruim e você conseguir dizer que hoje é pior, porque você olha e tem 6 novelas por dia, é isso que a Rede Globo tem, gente. Ela começa com novela de manhã, repete. Então, hoje ela é uma grande produtora de novelas, que é o produto de exportação dela, que ela vende para Portugal, para a China, para os Estados Unidos, não sei para onde, ganha com isso. Ganha tanto que ela não se dá o trabalho de fazer outra coisa. E educa a população brasileira a pensar que a melhor forma de entretenimento que ela pode ter é assistir novela. E faz novela já para as novas gerações, que é para poder ir socializando as crianças nesse tipo de consumo e entretenimento. Então, óbvio, precisamos repensar isso. É essa noção de cultura e de gosto que nós queremos para os nossos filhos, né? Ele achar que a melhor diversão que ele pode ter é assistir a novela. Eu até, assim, particularmente, eu não acho problema a questão da novela. Eu acho que o grande problema é a novela enquanto reprodutora de alguns modelos pré-concebidos. Então, atualmente, por exemplo, a Rede Globo tem colocado, trazido à baila muito a questão da homoafetividade, mas desde que ela seja vivida de uma maneira heteronormativa. Então, se ela é vivida de uma forma já aceitável dentro dos padrões de uma heteronormatividade, então está tudo bem. Né? Então, quando ela não se coloca como uma possibilidade de formação, de pensamento de algo completamente distinto, aí sim ela cai nesse lugar comum que é empobrecedor. Porque ela, assim, sabendo que a população vive uma condição de que a novela é algo necessário, digamos, socialmente, sabendo que a população ela tem um apreço com a novela, ok, isso é algo construído socialmente na sociedade brasileira, né? Mas assim, que ela não seja um mero lugar comum, quando se pudesse existir um projeto de uma mídia libertadora. Eu acho que além da questão, então, como eu volto a colocar, de uma democratização da mídia, está um projeto de mídia imanente à mídia. O que eu, enquanto alguém que pode formar opinião, o que eu pretendo com o mundo? Eu não vejo problema a formação do modelo novela. O problema maior é o que a novela ela coloca como lugar comum e faz manter, sabe? Por exemplo, relações de poliamor, relações completamente diferentes daquilo que está dentro das caixinhas possíveis, possibilidades de contestação de um mundo pré-concebido, né? Então ela até poderia ter uma função, digamos, a palavra até que eu não queria usar, mas sei lá, meio pedagógica, digamos, para a sociedade, não no sentido de doutrinar, mas de querer mostrar outras possibilidades vivenciais, né? E ao mostrar essas outras possibilidades vivenciais, ok, tu vai viver teu gosto pela novela, enxergando que talvez esse seja um mecanismo de repensar outras formas de vida, né? Então acho que por aí ela também não, eu não colocaria ela no lixo, entendeu? E uma coisa meio sem projeto. O problema não é a novela em si, o problema é que eu estava falando, você tem uma programação que ficou monolítica. Ela é detentora de 90% da atenção dos telespectadores brasileiros, e quando você chega na programação, você tem 2 programas de manhã de entretenimento e novela até a hora do jogo. E depois o Big Brother. Então,
não tem alternativa nem dentro da linguagem, quanto mais de pensamentos e projetos e etc. Essa é a questão que está se colocando agora. Por isso eu digo, nesse sentido tem um retrocesso. É que a novela, na verdade, virou um protótipo, né, de um projeto